Olá, amantes do terror e sobrenatural. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Porta dos Pesadelos. Tudo tranks com vocês. Essa história foi enviada por um inscrito que pediu para manter seu nome no anonimato, pois ainda trabalha na empresa e teme represárias. Trata-se de uma tragédia que teve seu desfecho em 1º de janeiro, no balneário de Camboriú. Faça sua pesquisa no Google e tire suas conclusões. A BMW possuída por Christine, o carro assassino. A BMW possuída por Christine, o carro assassino. Olá, amigos do canal Porta dos Pesadelos. A história que vou contar é aterrorizante e, por minha segurança, vou me manter anônimo. Sou engenheiro mecânico e apaixonado por carros. Desde garoto sempre gostei de carrinhos, ao ponto de ter uma coleção com mais de 500 miniaturas de Hot Wheels em casa. Outra grande paixão que tenho é por filmes de terror, em especial as adaptações dos contos de Stephen King. Perdi a conta de quantas vezes assisti Cemitério Maldito, mas o meu filme preferido é Christine, o carro assassino. Para quem não conhece, nesse conto do mestre de terror, Annie compra um Plymouth Fury 1958 que ele chama carinhosamente de Christine. Ele então desenvolve uma obsessão doentia pelo carro, para o desespero de seu amigo Dennis. Depois que Bud destrói Christine, o carro se restaura perfeitamente e começa a perseguir e matar a gangue de Bud. Determinado a acabar com as mortes, Dennis e a namorada de Annie, Leigh, decidem destruir Christine. Mas o que ninguém sabia é que o carro era a encarnação do próprio diabo. O mais interessante nessa história é que desde a linha de montagem o carro já havia feito algumas vítimas, inclusive um trabalhador que foi asfixiado dentro do veículo. Muitas vezes me vi sonhando com esse carro e de como teriam conseguido amaldiçoá-lo, possuí-lo. Após me formar, consegui um estágio a uma montadora da BMW em Araquari, Santa Catarina, e com isso tive parte de meus sonhos realizados. Em apenas 2 anos fui efetivado e promovido a gerente de qualidade, onde minha função principal na fábrica era ligada ao controle de qualidade, portanto, nenhum carro saía da fábrica sem o meu aval. Essa montadora de origem alemã é muito rígida e os carros são produzidos com o mesmo padrão da sua matriz em Munique, na região da Alta Baviera. As vendas da montadora atendem às expectativas aqui no país e trabalhar lá é praticamente uma diversão. Durante todo o tempo que trabalho lá, nunca tinha notado nada de anormal, até que um dia, bem no final do expediente, observei uma movimentação estranha. Um companheiro de trabalho acidentalmente desativou um sensor de segurança da linha de montagem da BMW 320i Sport e, infelizmente, ao inspecionar o carro, um colega teve a cabeça esmagada pelo motor, que caiu do suporte, antes mesmo de ser colocado no veículo. Muito estranho. Por se tratar de uma empresa multinacional, o caso foi abafado, a família do acidentado indenizada e ninguém soube desse acidente, até hoje. Fui a primeira pessoa a chegar até o local do acidente e pude ver todo o horror daquilo. O pobre do inspetor, que era meu subordinado, com a metade da cabeça esmagada, mas ainda piscando de um olho e pronunciando algo inaudível. Superei os meus terrores e me aproximei do moribundo e só consegui ouvir: "Não use esse motor, ele vai matar mais pessoas." E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o sujeito morreu na minha frente. Passado o tumulto, fui chamado à sala da direção, que estava com a equipe de gerenciamento de crises. Eles nos disseram que a empresa divulgaria para a imprensa sobre o acidente e que acabava de acontecer. Desde que inauguramos essa unidade, nenhum acidente havia acontecido, portanto, tivemos a certeza que se tratou de um suicídio. Checamos todas as programações dos equipamentos e as câmeras de filmagem, e a única forma daquele motor cair seria através da desativação manual. Então, ou foi suicídio ou foi um crime, falou Marianne Giles, assessora de imprensa. O nosso diretor operacional foi enfático. Não podemos divulgar que foi uma falha ou sabotagem, pois se isso chegar nas autoridades vão fechar a fábrica e estamos na melhor época de vendas. Vamos sustentar que se tratou de um suicídio, ponto final. Mas eu sabia que não havia nenhuma carta ou intenção de suicídio por parte do inspetor, vamos chamá-lo de Kelson, nome fictício, que inclusive estava com a esposa grávida de 6 meses. O seu Instagram era recheado de fotos da mulher e mostrava muita felicidade. Se bem que o que vemos nas redes sociais não passa de uma simulação, ou você acredita na felicidade que esfregam na sua cara por lá. Enfim, ele tinha planos e um deles não era sair da empresa ou se matar.
No mesmo dia, a empresa fez uma coletiva na imprensa e comunicou que havia ocorrido um acidente e que seu funcionário faleceu no hospital. Essa era a estratégia para não fechar a fábrica, pois se a morte fosse declarada dentro da fábrica, a mesma teria que ser fechada até concluir as investigações. Guardadas as devidas proporções, o mesmo que fizeram na morte de Ayrton Senna, que foi na pista e declarada só no hospital para não cancelarem o amaldiçoado GP de Imola. Como o inspetor que faleceu era da minha equipe, coube a mim falar com a viúva, a Gláucia Maia. Fui até o hospital para dar suporte aos trâmites do velório e enterro e também conversar com a mulher. O que mais chamou minha atenção é que Gláucia estava serena e até sorrindo. Ela acabava de perder o pai de seu filho e parecia contente. Enfim, cada um tem uma forma diferente de encarar a morte. Ao me dirigir a Gláucia, disse: meus sentimentos. Kelson era um dos melhores funcionários, mas ninguém está imune a acidentes, não é mesmo? Ela colocou sua mão no meu braço e imediatamente senti um arrepio e um ar gelado percorrer o meu corpo. A mulher olhou em meus olhos e disse: amigo, o Kelson já estava morto. Ele apenas desencarnou na sua empresa. Atônito, perguntei: como assim, Gláucia? Ele se matou na empresa? Nós sabemos disso e a empresa divulga como acidente para não termos maiores problemas. E ela falou: o que eu vou te contar não deve sair desse hospital, e se sair, o próximo a sofrer um acidente será você. O Kelson estava muito deprimido por não ter sido promovido em seu lugar. Ele estava na empresa desde o início das operações e você chegou 2 anos depois. Kelson nunca te contou, mas eu sou sua 5ª mulher. Ele tem 4 filhos com outras 4 mulheres e o filho que eu tenho na barriga não é dele. Eu o traí com seu diretor operacional. O filho que ela esperava era do nosso diretor Adilmar. E a mulher continuou a falar. Ele estava devendo dinheiro para muitas pessoas perigosas e resolveu fazer um pacto com o diabo para ficar rico. E parece que seu pacto deu certo, pois com sua morte vou receber milhões de seguros de vida. Fiquei atordoado com tanta informação. Ao perceber isso, Gláucia disse: o diabo é mestre das mentiras. Ele aceitou o pacto de Kelson em torná-lo rico, mas quer 5 almas em troca e, como você pode ver, essas seriam as almas de seus filhos. Como ele achava que o bebê que estou esperando seria dele, Kelson mudou o acordo de última hora e deu sua própria vida em troca da fortuna e de não acontecer nada com seus filhos. Mas Gláucio, o diabo aceitou? Qual a vantagem que ele teve? Perguntei. O diabo enxerga além do que podemos ver. Então ele concordou desde que Kelson amaldiçoasse um carro e através desses carros as mortes que faltam seriam concluídas. Gelei na hora e imediatamente pensei no caso da Christine, o carro assassino. Voltei para a fábrica, mas já sabendo que o diretor, por ser pai do filho de Gláucia, não me daria ouvidos. Esse diretor era casado com a filha de um importante deputado e não poderia deixar esse escândalo acontecer, pois perderia tudo que tinha. Sendo assim, tive que me calar. Mas eu sabia que o Kelson tinha passado aquela maldição para o motor e não um carro completo, portanto, eu teria que descobrir onde instalaram aquele motor. Puxei todas as informações e, para meu pavor, descobri que o motor já não estava mais na fábrica e teria sido instalado em uma BMW 320i Sport e vendida em Santa Catarina. Não havia como eu rastreá-la. O carro estava circulando na Grande Florianópolis e, pelo menos até aquela pesquisa, não havia se envolvido em nenhum acidente até então. Mas algo muito sinistro estava para acontecer. Nesse último dia 1º de janeiro de 2024, no balneário de Camboriú, 4 jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW 320i M Sport 2022, supostamente por intoxicação com monóxido de carbono. Segundo o Serviço de Segurança Pública, os 4 jovens ficaram 4 horas dentro do carro ligado, com o uso do ar-condicionado. O carro havia passado por uma customização no sistema de escapamento, o que poderia ter perfurado e vazado o monóxido de carbono para o carro, causando asfixia e parada cardiorrespiratória nos ocupantes. Outro fato misterioso nessa história é que haviam 5 pessoas no veículo, mas uma das pessoas saiu, deixando apenas a quantidade exata do acordo de Kelson, ou seja, 4 almas que somadas a dele dariam um total de 5. Também não faz sentido porque essas pessoas ficaram tanto tempo dentro do carro
e, mesmo com todos se sentindo mal, segundo a única sobrevivente, não saíram do carro. Essa mulher falou que havia algo de diferente no veículo, que fazia com que eles não se afastassem por muito tempo do carro. Não sabemos o que será feito do carro e nem o que a BMW tem a dizer a respeito. Mas e você, acredita nessa história? Será que a maldição do Christine passou mesmo para essa BMW 320i? Bom, eu continuo trabalhando na BMW, mas não quero falar nada a respeito, pois tenho medo de represálias. A única coisa que sei é que o carro saiu daqui.